Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, sejam derramada em vossas vidas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindos a mais uma aula de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Essa é a aula de número 2. Para quem não assistiu a primeira aula, eu aconselho que volte aí no nosso canal. Ela está aí gravada, a primeira aula é sobre a doutrina do Espírito Santo. Vai ser dividido em 3 ou 4 aulas. Essa é a aula de número 2. Ainda nós teremos mais aulas sobre esta matéria. E hoje é a aula de número 2, pneumatologia. O assunto específico é o Espírito Santo. Na primeira aula nós já lemos esse texto de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Se você ainda não leu, você abre a sua Bíblia e pode estar lendo. Na aula número 1, a gente já fez isso, pegou esse texto como base. E agora nós estamos entrando na aula número 2. Vamos continuar o nosso assunto, a nossa aula sobre a doutrina do Espírito Santo. Um ensino muito edificante, uma palavra que vai trazer conhecimento, vai trazer a você um entendimento, uma aula que vai abrir mais ainda o seu conhecimento. Você que já é aluno de teologia ou pretende fazer teologia, essa aula vai trazer a você e a todos quantos ouvirem, assistirem e der atenção a esta aula, com certeza será uma aula de muito conhecimento. A continuação, nós paramos no 5, no tópico 5, na primeira aula, e nós falamos sobre o Espírito Santo antes do dilúvio, antes diluviano. Agora, a partir de agora, nós vamos falar a atuação, a ação do Espírito Santo pós-delúvio, depois do dilúvio. Se você assistir a primeira aula, vocês vão ver lá que a gente parou no tópico 5 e era ante o dilúvio. E agora nós vamos falar a ação do Espírito Santo pós-delúvio. O Espírito Santo no período pós-diluviano, depois do dilúvio. Este período vai desde o dilúvio até a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então, o período pós-diluviano, a ação do Espírito Santo ela vai desde o dia depois do dilúvio e até o dia de Pentecoste em Atos 2, capítulo 2, versículo 2. O Espírito continua operando ativamente, habilitando temporariamente os servos de Deus na execução de algumas tarefas importantes. Vamos ver alguns exemplos nas próximas aulas. O Espírito Santo ele continua atuando e habilitando e dando capacidade para alguns assuntos específicos ou tarefas que homens e mulheres precisaram realizar no Antigo Testamento. Eu já disse que no Antigo Testamento a descida, a operação do Espírito Santo ela era temporária. O Espírito Santo entrava, tomava posse de um ser, de um homem, de uma mulher, para que ele executasse tal tarefa. Eu disse como no exemplo de Noé, para construir a arca, o Espírito Santo estava ali ajudando Noé, orientando, ensinando. Então é dessa forma que o Espírito Santo agia. Hoje, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo ele não desce mais ou vai embora, não. O Espírito Santo ele mora dentro do cristão fiel. Então, às vezes a gente ouve alguém dizendo, Espírito Santo, desce aqui. Não. O Espírito Santo, ele já veio, ele fez morada na vida do cristão. Aquele que serve a Deus fielmente, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não fica essa oscilação, vai, vem, vai, vem, vai, vem. A gente canta o louvor pensando que o Espírito Santo vai descer. Não, o Espírito Santo pode agir, trabalhar através do louvor. Não. Ele não vem e vai, ele permanece, ele está dentro de nós. Através do louvor, da pregação, ele vai trabalhar, mas não que ele fica descendo, subindo, indo, embora, voltando. Não, não tem nada a ver essas coisas. Vamos continuar.
José, Gênesis 41, 38. Somente pela habilitação do Espírito de Deus, José pôde interpretar os sonhos de Faraó e chegar à posição privilegiada de governador do Egito. Vamos estar lendo Gênesis 41, alguns versículos nós vamos ler, eu anotei muitos versículos, mas talvez eu não leia para não ficar muito comprida, extensa a aula. Gênesis 41, versículo 38. Gênesis 41, versículo 38 diz assim: E disse Faraó a seu servo: Acharíamos um homem cujo em quem haja o Espírito de Deus? Faraó está procurando um homem em que haja nesse homem o Espírito de Deus. Até o próprio Faraó entendeu que para interpretar, para revelar os sonhos, precisava de alguém que tivesse o Espírito de Deus na sua vida. Por que Faraó está procurando alguém com o Espírito de Deus? É muito simples a explicação. Porque todos os magos, os feiticeiros, adivinhos do Egito já tinham tentado interpretar o sonho de Faraó, mas eles não haviam não havia conseguido a interpretação do sonho. Agora Faraó sai procurando alguém que tenha o Espírito de Deus. E José é este homem. Então o Espírito de Deus vai dar sabedoria a José para que ele passe para Faraó a interpretação correta dos sonhos de Faraó. Então, aqui é uma atuação específica do Espírito Santo na vida de José. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, como você queira chamá-lo, vem até José para habilitar, para dar conhecimento à interpretação do sonho de Faraó. Então, é uma atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos continuar. A letra B. Em Bezalel, Êxodo 31, versículo 5. Deus o encheu do Espírito, dando-lhe talentos, habilidade, inteligência, conhecimento em todo o artifício para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras preciosas, para entalho de madeira e para todo tipo de lavores. Bezalel, na construção do tabernáculo, na construção da arca, na construção do lugar onde Deus ia fazer o seu lugar de adoração, era necessário de alguém que tivesse o conhecimento com obras, com artifícios, com ouro, com prata e com bronze. E não havia ninguém, mas o Espírito Santo de Deus escolhe Bezalel. Está lá em Gênesis capítulo 31. Vamos ler 31. Êxodo, em Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31, do 3 ao 5. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, e em prata e em cobre, e para lapidar pedras, para engastar e em talhes de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Bezalel é o homem a quem Deus escolhe e o capacita com seu espírito para trabalhar junto com Moisés no tabernáculo, na arca da aliança. Eles vão trabalhar junto e Bezalel vai trabalhar no artifício de ouro, de prata, de bronze, de lapidação de pedra. Em todo o trabalho é Bezalel que vai ser capacitado pelo Espírito Santo. Então, primeiro nós temos na vida de José, deu entendimento, conhecimento para interpretação de sonho. Agora nós temos Bezalel, que vai ser instruído em toda a obra de artifício lá no deserto para a construção do lugar de adoração a Deus. Continuamos. C. Moisés e os 70 anciões.
Ele foi o homem mais manso e humilde de sua época. Números, capítulo 12, versículo 3. Isso nos ensina que o Espírito de Deus habitava a sua vida, ele concedia esta virtude que é tão importante para nós. Gálatas 5:23. O Espírito também repousou sobre os 70 anciões. É uma passagem muito importante do Antigo Testamento que eu gostaria também de estar lendo em Números, capítulo 11, livro de Números, capítulo 11. Vamos ler essa passagem. Números, capítulo 11, 17 ao 25. Vamos ler. Você tem uma Bíblia aí, vai nos acompanhando. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que eu não te leve sozinho, para que tu não as leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, mais 10, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos saciar pelas narinas, até que vos enface dela, porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós. E chorareis diante deles, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé, e é este povo, no meio do qual estou, e tenho dito: dar-lhe-ei carne e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas, vaca, que lhe bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que bastem. Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás a palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu numa nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o outro Medade, e repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Nós temos essa passagem aqui, onde o Espírito de Deus, o Espírito Santo desce sobre Moisés e sobre os 70 anciões. É uma passagem que nos prova ainda mais a ação e atuação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Então, para quem pensava que o Espírito Santo só atuou no Novo, está aí vários textos, várias passagens e várias atuações do Espírito de Deus. D. Sansão, Juízes, capítulo 14, versículo 6. A presença do Espírito do Senhor na vida de Sansão fez com que ele realizasse grandes prodígios. Espírito Santo concede poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Nós temos também aqui outro exemplo de Sansão, que o Espírito de Deus permitiu a Sansão que ele realizasse grandes prodígios. Somente o Espírito Santo de Deus pode dar esse conhecimento, somente o Espírito Santo de Deus pode dar esse poder. E nós conhecemos a história de Sansão, que pelo seu pecado, o Espírito Santo de Deus se retirou da vida de Sansão. O pecado é a única coisa que pode afastar o homem de Deus. Isaías 59 diz que as mãos do Senhor está estendida.
e que os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor. Mas lá há um empecilho que a mão do Senhor salve, que seu ouvido ouça. É exatamente o pecado que atrapalha. Sansão perdeu a atuação, a operação do Espírito Santo em tua vida por um deslize, pelo pecado. Nós temos o exemplo de Saul, que foi posto no trono e somente 2 anos do seu reinado ele reinou através do Espírito Santo de Deus. Depois o Espírito foi retirado de Saul e 38 anos do seu reinado ele reinou sem a presença gloriosa de Deus. Existe muita gente hoje ministrando, pregando, mas o Espírito Santo de Deus já deixou-o faz muito tempo. Por isso, tenhamos cuidado na nossa vida cristã. Devemos permanecer firme sempre com o Senhor, para que o Espírito Santo de Deus continue atuando na nossa vida. Vamos para frente. Saul e Davi. Eu já comentei sobre Saul. Deus confirmou o chamado de Davi para assumir o reinado no lugar de Saul. Não somente pela unção recebida de Samuel, mas pela habitação do Espírito em sua vida. Percebe-se no verso 14 que o Espírito se retirou de Saul depois que ele insistiu em desobedecer a Deus. Eu adiantei essa passagem, mas está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 e 14. Vamos ler. 1 Samuel 16, 13 e 14 está aqui. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentavam o espírito mau da parte do Senhor. Olha que passagem interessante. No versículo 13, o Espírito Santo está tomando posse de Davi. Davi é ungido e o Espírito Santo vai passar a tomar conta da vida de Davi. E no versículo 14, o Espírito está se retirando de Saul. Enquanto um está sendo ungido, cheio do Espírito Santo, Saul está sendo retirado de si, a presença de Deus, e a partir desse momento ele vai ser atormentado por um espírito maligno. Nós precisamos estar na presença, cheio do Espírito Santo de Deus, para não sermos atormentados pelo espírito do maligno. Davi, sendo ungido, o Espírito Santo de Deus se apodera, toma posse de Davi. Enquanto Saul está perdendo essa maravilhosa graça, que é o Espírito Santo de Deus. E Saul vai governar durante 38 anos fora dos propósitos de Deus. É muito triste ver hoje muitos líderes presidindo, governando, mas sem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus já se retirou deles faz muito tempo, mas eles continuam no trono, não sai. Então é muito sério o que nós estamos vivendo hoje. Vamos continuar. F. Os profetas. 2 Pedro 1:21. Foram homens que falaram inspirado pelo Espírito do Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito que homens, profetas, falaram inspirado pelo Espírito do Senhor. É o caso de Natã, em 2 Samuel 12:1. Nós já estamos com a Bíblia aberta em Samuel. Vamos passar para o segundo e ler esse versículo. 2 Samuel, capítulo 12, verso 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Esta passagem é a passagem que Davi comete o pecado de adultério e ainda mata o seu melhor guerreiro. Então Natã, pelo Espírito do Senhor, ele vai dizer a Davi sobre o seu pecado. Imagine um profeta naquele tempo se apresentar diante de um rei e dizer a ele que ele estava errado ou em pecado. Só podia ser através do Espírito Santo. Elias e Eliseu, em 1 Reis 17, capítulo 1, 17, versículo 1 e 2,
Segunda Reis, capítulo 2, versículo 15, em Jaziel, Segunda Crônicas 20 e 14 e etc. Ezequiel, pelo Espírito do Senhor, teve a visão do vale de ossos secos, capítulo 37, que fala com tanta clareza sobre a ação do Espírito Santo na renovação de vida. Capítulo 37 de Ezequiel vai nos narrar que Ezequiel é levado a um vale de ossos secos, e quem vai trabalhar naqueles monte de ossos secos não é Ezequiel, é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar naquele monte de osso seco. Esse texto fala com tanta clareza sobre o Espírito Santo, sobre a sua ação na renovação de vida. O ser humano ele pode estar quebrado, pode estar caído, o Espírito Santo traz uma renovação. O Espírito Santo traz uma nova vida, vivifica o ser humano. E esse capítulo 37 nos mostra com muita veemência, com muita clareza, a ação, a manifestação, o trabalhar do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele continua trabalhando em vales, continua trabalhando em osso seco, continua trabalhando em pessoas caídas. O Espírito Santo continua trabalhando e tendo essa ação renovadora na vida das pessoas. Tópico 7. A soberania do Espírito Santo. Como pessoa da divindade, o Espírito Santo tem os atributos de Deus. Ele é onipresente. O salmista, como que num grande espanto, exclama: para onde fugirei do teu Espírito? Salmo 139, versículo 7. Além disso, ele também é soberano, agindo como quer e quando quer. Quem guiou o Espírito do Senhor? Isaías 44, versículo 13. Outra evidência bíblica da divindade do Espírito é que pode ocorrer de um homem pecar contra ele. Salmo 106, versículo 33. O salmista fala da rebeldia do povo na travessia do deserto e da precipitação de Moisés. Vamos ler Salmo 106, versículo 33. Salmo 106, versículo 33. Por que irritar o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios? Durante o deserto, a travessia do deserto, o povo irritou, tentou o Espírito do Senhor. E o salmista diz: para onde fugirei eu do teu Espírito? Por quê? Porque o Espírito Santo é onipresente. Todas as vezes quando alguém vai fazer uma coisa errada, ele olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás. Mas não esqueça, meu irmão, que aí do teu lado está o Espírito Santo de Deus. E ele é onipresente. Ele está presente, não tem como fugir dele. O Espírito Santo na vida cristã. Atos 2, versículo 37 ao 47, é um texto que nos fala: o cristão não consegue sobreviver sem uma unção constante e poderosa do Espírito Santo em sua vida. Por isso, ao confortar os discípulos acerca de sua partida, Jesus prometeu que lhe enviaria o Consolador e que os assistiria em todos os momentos. Jesus Cristo, sabendo que todo o cristão não ia conseguir sobreviver sem o Espírito Santo, sem um conforto, sem um Consolador, ele envia o Espírito Santo Consolador para consolar a vida cristã. É impossível um cristão viver sem o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque foi alguém que foi enviado para consolar, para nos alegrar, para nos dar a alegria do céu. Então a nossa vida cristã só é possível com o Espírito Santo de Deus.
A promessa de Jesus se concretizou e a igreja nasceu no dia de Pentecoste. Os crentes tinham consciência da importância da ação do Espírito Santo para que houvesse dinamismo e poder na vida cristã. Atos 8. Neste estudo vamos abordar essa dinâmica da operação do Espírito Santo e seus resultados. Nesse estudo nós vamos abordar a dinâmica da operação do Espírito Santo e seus resultados. Porque o Espírito Santo é alguém que age e que tem resultado. A ação do Espírito Santo traz para nós resultados maravilhosos. Como o primeiro exemplo é salvação de almas, é renovo, é transformação. O Espírito Santo trabalha na minha, na sua e na nossa vida. Tópico 8. O Espírito Santo e a salvação. Ele exerce um papel fundamental na salvação do homem, levando o incrédulo a reconhecer seus pecados e a voltar-se para Deus. Vamos ver nesse tópico a ação do Espírito Santo. O trabalhar do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. 3 ações do Espírito Santo. Se alguém te perguntar quais são as ações do Espírito Santo, qual é a função do Espírito Santo hoje na terra? É convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função, o trabalhar do Espírito Santo. Vamos ver agora como isso ocorre na vida do ser humano. Primeiro, arrependimento. A primeira coisa que ele faz com que o homem é que se arrependa dos seus pecados. O arrependimento é um sinal de que a pessoa está passando pelo processo de conversão, resultado do trabalho do Espírito Santo no coração humano. Isso é fundamental, porque morto em seus pecados, em seus delitos e pecados, o homem não tem condições próprias de voltar-se para Deus. Sua natureza corrompida pelo pecado impede o aproximar-se do Senhor. Vamos ler Efésios, capítulo 2, é um texto conhecido de nós cristãos. Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Efésios, capítulo 2, de 1 a 3, diz assim: E vos vivificou, estando vos mortos em ofensas e pecado, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Versículo 1 é lindo. E vos vivificou, estando vós ainda mortos em pecados e em ofensas. O arrependimento é o trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida do pecador. O Espírito Santo é quem convence o homem do seu pecado. E quando ele é convencido que ele é um pecador, aí ele vai se arrepender. O Espírito Santo de Deus é que faz com que o homem se arrependa, convence. Primeiro o Espírito Santo convence e depois o ser humano se arrepende dos seus pecados. O arrependimento é caracterizado por mudança de pensamentos e atitudes. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, Romanos capítulo 12, diz assim: Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo,
mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O homem abandona o pecado, o antigo eu, e a sua rebeldia contra Deus. Há, portanto, uma mudança de opinião, uma revisão de conceito, uma tomada de nova posição na vida espiritual que surge da convicção do pecado e do arrependimento. Então o homem vai ter uma ação, vai ter uma mudança de pensamentos, de atitude, porque agora ele não é mais aquele homem caído, mas o Espírito Santo o levantou para a glória de Deus. Novo nascimento está em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 a 5. O arrependimento e o novo nascimento estão intimamente ligados, ambos ocorrendo mediante a disposição do homem de aceitar a ação divina. Jesus ensinou que a missão do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o homem que ele é um pecador, convencê-lo da justiça e do juízo de Deus. Então o arrependimento e o novo nascimento estão intimamente ligados. Ambos ocorrem mediante a disposição, presta atenção, a disposição do homem a aceitar a ação divina. Todos os dias o Espírito Santo de Deus está batendo na porta de muitos corações, pedindo para entrar, pedindo para fazer morada. Mas é preciso que o homem esteja disposto para que o Espírito Santo trabalhe em sua vida. Deve haver uma disposição do ser humano ao trabalhar do Espírito Santo. Este processo resulta na conversão. Em Tito 3:5, Paulo afirma: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Vamos anotar isso, ou depois você volta esse vídeo, dê uma pausa aí e leia isso de novo. Esse processo resulta na conversão. Em Tito 3:5, Paulo afirma: não pelas minhas e nem pelas suas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem e regeneração e da renovação do Espírito Santo de Deus. A salvação não quer dizer pelo que eu fiz, pelo que eu faço, não, é a misericórdia de Deus. Após esse processo, a pessoa de Cristo passa a ocupar o lugar central. Após esse processo, a pessoa de Cristo passa a ocupar o lugar central na vida do convertido. Os bens materiais, os ideais humanos, etc., ficam para trás, colocados em segundo plano. Quando o ser humano ele se converte, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na vida dele. Cristo é a pessoa central da tua vida. Todas aquelas ideias, opiniões vão ficar para trás. Bem materiais, ideias humanas, etc., ficam colocados em segundo plano. O primeiro plano agora na nossa vida passa a ser o Espírito Santo de Deus, passa a ser Cristo na vida nossa. Não é mais nós que vive, mas é o Espírito Santo de Deus que vive em nós. Testificação da salvação. Depois do processo da conversão, o Espírito Santo passa a habitar o convertido, dando-lhe testificação de sua salvação. Depois do processo da conversão, o Espírito Santo de Deus vai passar a habitar na vida desse convertido e vai testificar que ele agora é filho do Altíssimo, que agora ele é filho de Deus. A salvação pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. A Bíblia ensina que somos salvos pela fé e não pelas obras. Versículo 9.
Quem poderia nos dar certeza ao ponto de podermos crer e afirmar que somos salvos? O Espírito Santo é quem testifica em nossos corações que somos filho de Deus. Romanos 8 e 16. Vamos ler. Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filho de Deus. Então, qual é a prova? Como nós sabemos que somos salvos? Porque o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito, provando que agora somos filho de Deus, provando que agora somos salvos. Romanos capítulo 8, versículo 16, você vai ler esse versículo. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a sua salvação, mas quando a pessoa se converte, se arrepende, quando é Cristo que está dominando a sua vida, o Espírito Santo vai testificar com ela que agora ela é filho de Deus. Como isso acontece? A pessoa vai ter uma alegria diferente, vai ter uma motivação diferente, vai passar a viver diferente na sua vida. B. Salvação e convicção. Gálatas 4 e 6. Vamos ler Gálatas. Gálatas 4 e 6 está escrito assim. É porque sois filho de Deus, é porque sois filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Salvação e convicção, que diz assim, é porque sois filhos de Deus, Deus enviou a vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Esta é uma convicção, uma certeza da nossa salvação. É porque nós somos filho de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho para confirmar a salvação na nossa vida. Vamos adiante. C. Salvação e filiação. A salvação recebida em Cristo Jesus nos assegura o direito de filiação. João capítulo 1, vamos ler, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus ao que creem no seu nome, adquirindo o direito de filhos por adoção. Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O espírito que nós temos na nossa vida não é aquele espírito de escravidão que nos escravizava, mas é um espírito de libertação. A salvação recebida em Jesus Cristo nos assegura o direito de afiliação. Em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, ou seja, ao que creem no seu nome. Tópico 9. O Espírito Santo e a vida cristã. Além de atuar na conversão do homem, o Espírito Santo age como dinamizador da vida cristã. A condição exigida daqueles que desejam ter uma vida cristã autêntica e levar almas a Cristo é que sejam cheios do Espírito Santo. Vamos ler Atos 4 e 31. Atos, capítulo 4, versículo 31.
Atos 4:31 está escrito assim. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha só, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do quê? Do Espírito Santo de Deus. Todos foram cheios. Efésios, agora vamos para Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então a recomendação bíblica, o Espírito Santo, além de atuar na conversão do homem, o Espírito age com dinâmica, como um dinamizador da vida cristã. A condição exigida daqueles que devem ter uma vida cristã autêntica e levar almas a Cristo, que sejam cheios do Espírito Santo. Se você quer ter uma vida, se você quer ser um ganhador de alma, você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Esta é a recomendação bíblica. Subtópico 1. O Espírito Santo capacita a pregar um evangelho que transforma. Sobre isso eu quero falar um pouquinho. Hoje se prega um evangelho hoje que não traz mudança, que não traz transformação. Prega-se um evangelho hoje que, para ser sincero, tem hora que eu ouço alguém pregando o evangelho, chega a ser vergonhoso. Porque parece que Deus está no céu implorando para que alguém adore. Parece que Deus está sentado num banco triste, conversando com o filho, precisando que alguém o busque, precisando que alguém adora. Não, mas aquele que é cheio do Espírito Santo prega um evangelho transformador, um evangelho renovador. É essa ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai pregar uma palavra cheia de salvação, cheia de renovação, e não esses evangelhos meia boca que nós ouvimos pregar hoje. Enquanto o pregador fala, o Espírito Santo age no coração do ouvinte, produzindo fé. Amados, hoje a palavra de Deus ela tem que ser pregada com ousadia e ser pregada com verdade. Enquanto o pregador está pregando, o Espírito Santo está agindo. Tem gente que prega 50 minutos e depois ainda não acha, a pessoa acha que não houve ação nenhuma e vai cantar 2, 3, 4 hinos para que a igreja comece a pular, gritar. Se não houve reação diante da palavra ministrada, é porque não houve atenção do auditório, da plateia, da igreja que estava ouvindo. A palavra de Deus é que vai trazer a ação do Espírito Santo na vida de quem está ouvindo. E tem muitas pessoas que, na hora da pregação, levanta, anda, sai. É através da pregação, do pregar o Evangelho, que o Espírito Santo cura, que o Espírito Santo salva, que o Espírito Santo age. É dessa forma. Não se pode desvincular o Espírito Santo da pregação. Uma pregação sem a unção do Espírito Santo é vazia e sem sentido. Você já chegou a ouvir uma pregação que você não via a hora que acabava? Tem pregação que é dessa forma, né? É uma pregação vazia. Você não suporta ouvir o pregador pregando. Aquela pregação está vazia. Ele prega 15 minutos, parece que ele pregou 2 horas. Porque você não suporta ouvir a pregação. É pregação sem a presença do Espírito Santo. Não tem sentido, é vazia, não tem unção. A todos aqueles pregadores, pastores que estão me ouvindo, se encha do Espírito Santo antes de subir no púlpito. Peça ao Espírito Santo ajuda. Peça ao Espírito Santo entendimento. Porque a coisa mais triste para um ouvinte é ele não suportar ouvir o pregador pregar. E hoje nós estamos num momento desse tipo, que você não suporta ouvir
as pessoas muitas vezes estão ministrando a palavra de Deus. As pessoas estão vazias de Deus. Ao ouvirem o discurso de Pedro, as pessoas compungiram-se em seu coração. Atos 2:37. As palavras do apóstolo eram poderosíssimas. Seu sermão tocou os ouvintes. Vamos ler Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens ou varões, irmãos? A palavra de Pedro sendo pregada, que é a palavra de Deus, Pedro pregou de uma forma tão poderosa que os homens pararam. O que vamos fazer? O que é necessário para que nós sejamos salvos? O que nós precisamos fazer para aceitar este Jesus? Pedro estava cheio do Espírito Santo, tinha acabado de sair do dia de Pentecostes, estava cheio do Espírito Santo. Não houve meras reações emocionais, mas sim mudanças reais e permanentes. Sabe o que acontece hoje, irmãos? É muito emocionalismo, é muitas emoções. Pessoas querem pregar o emocionalismo, quer emocionar você. Você vai na igreja, a pessoa quer te emocionar, quer te ver chorando. A pessoa quer trazer uma palavra de emocionalismo. Isso não traz ações, não traz reações, não traz mudança, não traz nada. Emocionalismo não. Emocionalismo vai fazer você chorar, rir naquele momento, mas não traz mudança para a vida da pessoa. É isso que eu vejo hoje, é muito emocionalismo e pouco poder de Deus. É muito emocionalismo e pouca presença de Deus. Precisamos buscar mais da presença de Deus. Emocionalismo não traz mudança de vida para ninguém. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não houve meras reações, eles não ficaram emocionados, mas sim mudanças reais. Cerca de 3.000 pessoas se converteram. Fruto de Pedro? Não. Fruto da ação do Espírito Santo de Deus. Pedro era somente o instrumento de Deus que o Espírito Santo de Deus estava usando para transmitir a palavra de Deus. 3.000 almas? Fruto de Pedro? Não. Fruto da palavra que Pedro estava pregando. Fruto da ação do Espírito Santo de Deus. Pedro não estava enchendo linguiça. Pedro estava pregando a palavra de Deus. Nós temos nos púlpitos hoje é muito enchimento de linguiça. É muita contação de história, é muito blá blá blá. O que nós precisamos hoje nos púlpitos são pregações da palavra de Deus. B. Transformações duradouras na personalidade humana só são produzidas pelo Espírito Santo. Anote isso daí para você. Transformações duradouras na personalidade humana só são produzidas pelo Espírito Santo. Aqueles que são mudados parcialmente e por um breve período não foram trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que hoje é crente, pessoas que hoje é um cristão e amanhã já não é mais. Não foram moldadas, não foram talhadas pelo Espírito Santo de Deus. Transformações, guarde, anote aí, transformações duradouras na personalidade humana só são produzidas pelo Espírito Santo de Deus. E como isso acontece? Através da verdadeira ministração palavra de Deus. Aqueles que são mudados parcialmente, por um breve período de tempo, não foram trabalhados, talhados, moldados pelo Espírito Santo de Deus. É necessário haver uma pregação genuína, verdadeira do Evangelho, para que haja mudança, transformação de vida. O Espírito Santo proporciona o desenvolvimento integral na vida cristã. O Espírito Santo proporciona o desenvolvimento integral da vida cristã.
O cristão torna-se participante de Cristo. Hebreus 3:14. Vamos ler. Hebreus capítulo 3, verso 14. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Fomos feitos participantes de Cristo, mas precisamos reter firmemente o princípio da nossa confiança. É necessário continuarmos na presença de Deus. Fomos feitos participante com Cristo. O Espírito Santo proporciona um desenvolvimento integral na vida cristã. O cristão torna-se participante de Cristo. Essa relação entre o crente e o Senhor Jesus é cultivada pelo Espírito Santo de Deus. A nossa vida com Deus e com o Senhor Jesus Cristo, ela é cultivada através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos rega, que nos rege a nossa vida para estarmos na presença do Senhor. É Ele quem intercede, Ele quem proporciona esta bênção na nossa vida, a termos uma ligação cultivada pelo Espírito Santo. Cristo é a videira e nós estamos ligados a Ele pelo Espírito Santo. João 15, vamos ler. João 15. João 15. 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cristo é a videira e nós estamos ligados a Ele pelo Espírito Santo de Deus. Fomos ligados na videira verdadeira. A palavra de Deus foi pregada, o Espírito Santo nos convenceu e através do Espírito Santo nós fomos ligados, enxertados na videira verdadeira. E o versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem ele nós não podemos fazer nada. Sem Deus na nossa vida nós não somos ninguém, nós não somos nada. O Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda a estarmos ligados na videira verdadeira. Esse tipo de comunhão é visto entre os cristãos da igreja primitiva. Atos, capítulo 2. Atos 2, 42. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quando o cristão está ligado na videira verdadeira, isso vai refletir uma comunhão na igreja, como nós tínhamos na igreja primitiva. Nós precisamos ter uma comunhão com nossos irmãos. Hoje há uma briga muito grande de denominações. O crente da igreja da esquina não se dá com o crente do quarteirão de baixo. A igreja tal é melhor que a igreja de fulano. Hoje há uma briga entre denominações. O irmão troca de igreja, ele não é mais irmão de fulano, ele não pertence mais. Amados, Cristo não fechou igreja, não fechou contrato com denominações. Não é denominações que vai morar no céu. No céu não vai ter placa de assembleia, placa de batista, placa de ninguém. Quem vai entrar no céu é aqueles que foram lavados e redimidos pelo seu sangue. São esses quem vão entrar no céu. Então deve haver uma comunhão não somente com os irmãos da minha igreja, mas eu tenho que ter uma comunhão com os irmãos que congregam em outras denominações, porque vão morar no mesmo céu. Amém? Vamos continuar. Oração. Oração, fonte de desenvolvimento espiritual. Ela é uma das mais poderosas armas que temos a nosso dispor como cristão. A oração é a maior arma
que temos à disposição. Ela está à disposição nossa 24 horas. É a oração. Muitos ensinam que nem precisamos pedir qualquer coisa a Deus pelo fato dele ter conhecido nossas necessidades. Mas Jesus ensinou os discípulos a orar. Jesus não só ensinou, Jesus orava também. Jesus orava e ensinou os seus discípulos a fazer. A oração, então, ela é uma arma que nós temos à nossa disposição. Nós temos na nossa mão essa arma. A oração. Precisamos todo dia buscar a oração, fonte de desenvolvimento espiritual. Queremos ter uma vida forte espiritualmente? Precisamos orar. Que hora vamos orar? De madrugada? Que a fila está menor? Claro que não. Deus, ele te atende 24 horas por dia. E quando devemos orar? Qualquer hora da tua vida. Fecha a porta do teu quarto e ora ao Senhor. Ah, mas eu não consigo orar, não tenho tempo. Ora. Para um momento da sua vida, você não tem tempo para comer, para beber, para dormir, para trabalhar? Arrume um tempo para a oração, que é a arma que está à nossa disposição. Vamos para frente. Pela oração e pela súplica, nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus. Pela oração e pela súplica, nossas petições serão conhecidas diante de Deus. Filipenses, vamos ler, Filipenses. Filipenses. Filipenses 4 e 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. A nossa oração, pela oração e pela súplica, nossas petições, elas devem ser conhecidas diante do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo nos presta auxílio na prática da oração, levando-nos a orar segundo a vontade de Deus. Romanos 8. 26 e 27. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha aí, presta atenção nesse versículo. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemido inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha aí, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós diante de Deus. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo de Deus. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Um detalhe muito importante, as nossas orações devem estar segundo a vontade de Deus. Precisamos orar pedindo para que a vontade de Deus se cumpra em nós. A igreja nos dias dos Atos dos Apóstolos vivia em constante oração. Atos capítulo 2, versículo 42. Por isso era fortalecida e dinâmica. Seu testemunho causava impacto na sociedade e gerava milhares de conversão. Olha aí. A igreja nos dias do apóstolo vivia em constante oração. Por isso que era uma igreja fortalecida e dinâmica. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela impactava o mundo do seu tempo. A geração do seu tempo era impactada pela igreja de Atos dos Apóstolos.
Será que um dia, será que a nossa igreja sair do lugar onde ela está, será que os vizinhos vão achar falta dela? Será que os nossos amigos vão achar falta da igreja? Será que a nossa igreja, que somos nós, será que estamos impactando? Será que está tendo alguma mudança na sociedade? Será que há conversão? Como que está a nossa vida na sociedade? Como que está a nossa vida no dia a dia? Como que nós estamos vivendo? Será que estamos tendo mudança na nossa vida? Direção pela palavra. Esse é o último subtópico. Nós vamos encerrar essa aula nesse tópico. Nós vamos, a semana que vem, mais ou menos uma aula por semana. Eu vou ver se eu consigo postar mais uma aula essa semana para nós encerrarmos a doutrina do Espírito. Mas hoje nós vamos encerrar aqui na direção pela palavra. Ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. Vamos ler. Evangelho de João. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então nós seremos guiados pela verdade. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiar pela verdade. Tem tanta gente pregando mentira aí dizendo que é pelo Espírito Santo. Não. O Espírito Santo ele só pode guiar-nos pela a verdade, porque ele é a verdade. Jesus refere-se ao Espiritócomo, Espírito de verdade. Uma das suas tarefas é guiar o crente em toda a verdade. O Espírito Santo possibilita ao crente compreender as Escrituras, recebendo delas direção para a sua vida. Ele age como iluminador da palavra que ele mesmo expirou. 1 Timóteo 3,16, muito conhecido de nós, que nós conhecemos que toda a palavra inspirada é apta para ensinar, para exortar, redarguir, ensinar. É o versículo que nós temos em 2 Timóteo 3,16. O Espírito Santo possibilita o crente a compreender as Escrituras, que foi inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo ele foi enviado para nos guiar em toda a verdade e para nos consolar também, e também para trazer alegria para os nossos corações. Então esse estudo aqui sobre o Espírito Santo de Deus, a pneumatologia, é uma doutrina, é um ensino sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós já estamos na segunda aula. Eu aconselho que você volte, se você não assistiu, assista a primeira aula e depois venha aqui para a segunda aula. Nós vamos encerrar aqui. Eu vou te dizer até breve. Eu quero te convidar a ficar conosco nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva, porque toda semana nós estamos postando aqui conteúdos teológicos e mensagem da Palavra de Deus. Antes de encerrar, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça e vamos orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pela sua palavra ministrada, obrigado por aqueles que vão ouvir, por aqueles que vão entender, por aqueles que vão aprender, que o teu Espírito Santo possa falar em cada coração, pois nós precisamos de ti. Sem o Senhor nós não somos nada. Não conseguimos caminhar, não conseguimos pregar, não conseguimos ensinar. Papai amado, continue conosco. Nos ajude, Senhor. Nos dê força, nos dê graça. Eu oro também pelos ouvintes, pelas pessoas que vão ver, assistir, por aqueles que vão aprender. Que o Senhor possa trazer salvação, restauração, que o teu Espírito Santo possa trabalhar na vida de cada um, na família deles, trazendo salvação, força e renovo para cada um dos teus filhos, Pai. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus
continue te abençoando. Que o Senhor continue te dando vitória, continue te fortalecendo, trazendo alegria para a tua vida e que esta palavra venha ser de muita edificação para a tua vida, que esse ensino venha trazer um aprendizado sobre a sua vida. Você que não estuda, você que não é aluno de teologia, procure estudar e cada dia mais se aproximar do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.